Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 24 anos, eu sou bissexual e a Mimi me convidou para eu falar um pouquinho da minha experiência de intercâmbio. Meu nome é Ana, eu tenho 17 anos e eu sou bi. Oi, meu nome é Ana Paula, eu tenho 21 anos, eu sou lésbica e eu fiz intercâmbio de 3 meses em Toronto estudando inglês. Oi, eu sou a Bianca, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 23 anos e eu fui para Toronto em janeiro desse ano para fazer o intercâmbio de inglês, de General English. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol, eu tenho 24 anos e moro em São Paulo. Eu acho que eu me identifico em algum lugar ali entre L e B desse alfabeto. Oi, meu nome é Daiane, eu sou au pair nos Estados Unidos e eu sou lésbica. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, sou estudante do último ano de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu sou bissexual. Eu sou Larissa Giovanni, eu tenho 20 anos. Ano passado, vai fazer um ano agora, eu fui em junho do ano passado para Los Angeles e fiquei lá um mês. Minha letra no LGBT é B. Hello, povrada, tudo bom, gente? Meu nome é Lucas Marques, do vulgo Pobre na Irlanda. Olá, meu nome é Luísa Garibaldi, eu tenho 23 anos e eu me identifico como lésbica. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maria Clara, eu tenho 23 anos e eu sou bi. Olá, meu nome é Marília, eu tenho 29 anos. Há 6 anos atrás eu tive a oportunidade de vivenciar um intercâmbio. Eu fiquei 18 meses no país de Gales. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Wembley Castro, eu tenho 22 anos, sou homossexual, sou estudante de Relações Internacionais. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, no vídeo de hoje, como você já viu no título e no começo, nessa introdução maravilhosa, eu convidei alguns de vocês que se disponibilizaram em me mandar um vídeo contando um pouquinho sobre a experiência de cada um de vocês como LGBT durante o intercâmbio. Temos aí meninas lésbicas, bissexuais, meninos gays. E se você faz parte da comunidade e não viu o meu chamado lá no Instagram para fazer parte e mandar o seu vídeo e tal, comenta aqui embaixo, deixa o teu like e comenta sobre a tua experiência como LGBT durante o intercâmbio, como é que foi para ti. Tenho certeza que os comentários aqui embaixo e também os depoimentos desse vídeo vão ajudar muita gente. Eu, como mulher que já sou casada e estou em um relacionamento com uma outra mulher há 6 anos quase, fiz todos os meus intercâmbios já sabendo que eu fazia parte da comunidade, mas no meu primeiro deles, que foi o intercâmbio de au pair, eu não tinha muito bem essa certeza, era algo muito novo pra mim, tanto que o intercâmbio foi um escape mesmo da vida que eu levava, não só pra sair um pouco da rotina e tal, mas também nessa transição de mindset mesmo, de eu entender o que eu tava sentindo e tudo mais. Eu acho que eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, como por exemplo o vídeo que eu falo sobre como eu me assumi, eu vou deixar aqui nos cards. Então, durante meu intercâmbio como au pair, que eu morei 1 ano e meio na casa da minha host family, eles acabaram não sabendo sobre isso. A Bruna foi até me visitar, mas infelizmente eu não tive coragem de sair do armário com eles, assim, porque eu tinha saído recentemente pra minha mãe e foi, assim, um dos pesadelos mais complicados da minha vida. Ela não recebeu de primeira e tal, então eu morria de medo mesmo de não ser aceita pela minha host family, que eu gostava tanto e tal. Então, meio que nessa primeira experiência de intercambista que eu tive, foi totalmente discreta, sem comentar sobre e tal. Eu também não faço ideia do que eles achariam hoje se eu falasse com eles sobre isso. Mas durante todas as minhas outras experiências, que já são 6 agora, de intercâmbios, eu sempre sou super sincera. A maioria dos meus amigos não faz parte da comunidade. Eu não sei porquê, mas a maioria deles é sempre ou uma menina hétero ou vários caras que eu viro amiga e tal. Mas eles são super tranquilos, acabo mostrando foto da Bruna, a viagem que a gente faz, a Bruna me liga, conversa com eles também e tal. Então é sempre muito, muito tranquilo. Eu sempre fui recebida de uma forma muito legal e que, assim, não é um tratamento diferente, porque pra eles é como se fosse qualquer outra pessoa. Isso não me define, sabe? Alguém mais especial ou menos especial. Então isso que eu acho bem interessante. Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente que estão ali no convívio de escola, do intercâmbio, e que estão ali, que tem a mesma idade que você e tal, são, na maioria das vezes, pessoas ou mais jovens que você, ou pode ser um pouco mais velha, mas que
que tem uma cabeça um pouco mais aberta, essa galera que vai fazer o intercâmbio realmente, né, eu acredito que sabe que as pessoas são diferentes, e acho que a empatia, né, quando a gente começa a viajar e entender um pouco mais sobre o mundo, ela é realmente maior, e é por isso que eu trouxe várias pessoas para falar um pouquinho sobre as suas experiências, sobre como foi e como é, porque tem gente que tá ainda no intercâmbio e deu o seu depoimento, então eu quero agradecer a cada um de vocês, não quero me estender aqui, fica aí com um vídeo, com um depoimento de cada um, espero muito que vocês gostem. Eu moro nos Estados Unidos faz 10 meses, na cidade de Portland, em Oregon. Pra quem não sabe, no intercâmbio de au pair, você mora com uma família americana. Então, eu sempre tive um receio quanto à minha sexualidade, porque quando você mora com a família, você não tem muita privacidade. Mas eu tive muita sorte de que a família que eu tive o match são um casal gay, eles são 2 pais e tem uma filha de 4 anos. Então, com relação à família, eu sempre tive uma relação ótima, eles sempre souberam que eu sou bissexual e nunca tiveram nenhum problema com isso. O que me deixava com medo era a cidade. Eu nunca quis morar numa cidade pequena, mas apesar de ser uma cidade pequena, Portland é uma das 10 cidades com a maior população gay dos Estados Unidos. Ou seja, a comunidade aqui é enorme. Andando pela cidade e pelos subúrbios, você vê nas casas e nos comércios muitas bandeiras. Não só a bandeira do arco-íris, mas também a bandeira bi, a bandeira trans, a bandeira sexual. Então isso é algo que me deixou muito confortável, porque eu sou de São Paulo, então apesar de ser uma cidade também com uma população gay enorme, ainda tem muita violência, muita homofobia, transfobia, e eu tinha muito medo de ter esse tipo de experiência aqui. Eu sei que dá muito medo mudar de país, é outra cultura, outras pessoas, você não conhece ninguém quando você chega, dá muito medo, principalmente fazendo parte de uma minoria, mas é possível ver, é possível ter uma experiência boa, mesmo estando fora do armário, e independentemente de raça, gênero ou orientação sexual, todo mundo merece ter essa oportunidade. Eu fiz intercâmbio para Brighton em 2018 e Brighton é a capital LGBT+, hippie da Inglaterra. Então, eu acho que isso por si só já diz muita coisa, mas para mim pessoalmente foi uma experiência realmente maravilhosa, foi fantástica. E especialmente que eu tava lá na época da parada LGBT, então a cidade estava recebendo vários turistas, tinha uma drag na porta de cada bar, a cidade estava toda enfeitada com as bandeiras, toda colorida e estava perfeito, basicamente. Lá foi o primeiro lugar que eu me senti confortável o suficiente para falar para outra pessoa que eu sou bissexual. Então, eu tava num país totalmente diferente, sozinha, com pessoas que eu conhecia há uma semana, e foi a primeira vez que eu me senti confortável e confiante o suficiente para falar isso para outra pessoa. E foi, sem sombra de dúvida, foi perfeito. Foi uma experiência realmente maravilhosa. Acredito que Toronto tenha sido uma ótima cidade para se escolher. O Canadá, em geral, já é conhecido por ser um país que luta muito pelos direitos humanos e que reconhece muito as diversas formas de existência, o que é muito perceptível na cidade de Toronto, já que mais 50% das pessoas que moram na cidade não são canadenses. Então, as diferenças culturais e as diferentes formas de ser e estar na sociedade são muito perceptíveis lá. Além disso, a cidade tem diversas iniciativas para acolher pessoas LGBTQIA+. Eu lembro de estar no metrô e ver propagandas de locais que acolhiam pessoas LGBT que tinham sido expulsas de casa. E eles também têm um bairro chamado The Village, que é todo voltado para a comunidade e foi construído muito numa história de resistência e de luta. Então é uma parte muito significativa da cidade e que eu acho que vale super a pena conhecer. Para mim foi extremamente emocionante. Em relação às amizades e as pessoas que eu conheci lá, eu tive colegas de mais de 10 países diferentes e sempre fui muito respeitada e foi muito legal a troca que eu pude ter. Conheci outras pessoas da comunidade, mas também conheci pessoas que não tinham o menor contato com pessoas da comunidade e eu fui esse primeiro contato para eles. Então esse compartilhamento de vivências, poder falar das minhas experiências ou falar da minha identidade e da identidade da comunidade, das multiplicidades que tem dentro dela e o que podem representar, foi muito bacana, assim, essa troca que eu tive. As pessoas me falavam que aprendiam muito comigo, assim, então isso foi muito significativo. Acho que o intercâmbio é muito um espaço de aprender, um espaço de trocar, mas também de poder ensinar e poder
mostrar que a gente existe, né? Claro que algumas diferenças culturais eram um pouco assustadoras até, né? Colegas que eu tinha, por exemplo, da Arábia Saudita, falando que na religião dele o maior pecado do mundo é ser gay. Então, a gente percebe isso, né? Claro que essas diferenças, o fato de ser uma minoria de direitos vai aparecer nos mais diversos locais e varia de intensidade de acordo com a cultura. Mas acho que até isso serviu de aprendizado para mim e entender o papel que a gente tem e toda a luta que a gente ainda tem pela frente. Fiquei numa residência estudantil, onde eu tinha um espaço para mim, então eu não precisava me envolver com outra família, o que foi uma escolha minha, pensada nisso também. Mas, de uma forma geral, o meu intercâmbio foi a melhor experiência da minha vida e recomendo muito todo mundo fazer, porque o mundo também é nosso. Eu sou professora de inglês há 5 anos. Muita gente me perguntou por que você vai fazer General English se você já fala inglês. E muita gente questionou porque eu fui depois que a minha namorada foi no ano passado. Inclusive a gente foi para a mesma escola. Mas mesmo já sabendo inglês, mesmo já sendo formada em letras de inglês na faculdade, foi uma experiência incrível. Todo mundo ficava me olhando meio de rabo de olho quando descobria que eu já era professora, que eu já sabia a língua, mas foi uma experiência muito boa. Meus professores cobraram mais de mim, as pessoas acabavam me pedindo ajuda, eu podia ajudar muita gente, acabei fazendo várias amizades, e a experiência de fazer o intercâmbio, de estudar numa escola em que você vai encontrar muita pessoa de outros lugares do mundo, é indescritível, porque são muitos sotaques, muitas culturas, pessoas diferentes. Você nunca vai saber o quanto você sabe se virar até você estar numa situação dessa em que você é obrigada a falar inglês o tempo inteiro. A experiência do intercâmbio foi incrível porque eu aprendi a me virar sozinha, já que eu não fui com um grupo. Eu aprendi a organizar as coisas que eu queria fazer como turista e como estudante, organizar meu dinheiro, como sobreviver com o dinheiro que eu tinha pro tempo que eu tinha, que eram as 4 semanas. Um dos lugares que eu mais gostei de visitar em Toronto foi o The Village, que é uma vizinhança ali no centro da cidade, que é totalmente LGBT friendly, é muito aberta para a comunidade, tem as faixas de pedestre com as cores da bandeira trans, da bandeira LGBT, tem vários cafés, tem clubes de drag queens, inclusive meu professor de pronunciation é uma drag queen. Isso foi tipo a coisa mais legal que me aconteceu lá. Eu fiquei muito surpresa e foi assim uma interação muito bacana. E as aulas com ele, ter aulas de pronúncia com uma pessoa que é falante nativa é totalmente diferente. É uma visão da pronúncia totalmente diferente, faz você prestar atenção em coisas que você não prestaria atenção antes e é muito útil. Uma das coisas difíceis de lidar foi a distância com a minha namorada, porque a gente estava acostumada a se ver sempre e ficar um mês distante foi difícil, mas já tinha acontecido uma vez no ano passado, quando ela foi, ela ficou um mês também. Então, chamada de vídeo, mensagem o tempo inteiro. E é muito bom quando você conhece alguém que já foi, porque a pessoa pode te dar várias dicas do que fazer e o perrengue fica um pouco menor. E a gente fala que é perrengue, mas é um perrengue gostoso. São coisas que você tem que resolver, tem que se virar, mas é uma experiência muito boa, que agrega muito pra gente. Sempre que alguém pergunta a meus alunos, você recomenda fazer um intercâmbio? Sim, vai. Mesmo se não for pra ficar um mês, fica 2 semanas, 3. Se organiza direitinho, planeja tudo, pesquisa que dá pra fazer. É muito incrível. Janeiro de 2018, eu fui fazer um intercâmbio de trabalho bem curtinho, de 2 meses, em Lima, no Peru. Eu trabalho com edição de vídeo e fui trabalhar numa produtora de vídeo lá. Logo quando eu fui pra lá, logo quando eu fechei o intercâmbio, eu tava namorando uma menina. E eu lembro que eu fiquei super preocupada de como seria essa recepção, se eu poderia falar sobre isso ou não, porque o Peru é um país bem católico e bem conservador, né? E aí eu comecei a procurar alguns intercambistas que já tinham ido antes pra trabalhar nessa mesma empresa. E eu conheci uma menina que tinha até alguns amigos em comum. E a menina era lésbica, ela trabalhou lá e ela me contou que eles foram, o pessoal da empresa foi super tranquilo. Eu acho que por ser uma empresa de comunicação, a galera tinha um pensamento um pouco diferente
diferente da maioria das pessoas do país. Então eu já fui super tranquila com isso, mas eu ainda tava muito preocupada com a minha host family, principalmente porque eu ainda não sabia qual seria a minha host family, então eu não pude ter esse contato prévio, assim. E eu acabei ficando numa host family que seria temporária, eu ia ficar só uma semana lá, e eles iam procurar uma outra família pra mim. Quando eu fechei o intercâmbio eu tava namorando, quando eu fui eu já tinha terminado meu relacionamento. Mas mesmo assim eu queria ser aberta com a família, enfim, não queria ficar me prendendo nessas coisas, né. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, eu me dei super bem com a família logo de cara, assim, tanto que era pra ser temporário, eles pediram pra gente dar um jeito, e aí eu acabei ficando com eles todo o meu intercâmbio. Eu tinha 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que eram da minha idade mais ou menos. Logo no primeiro dia eles me levaram pra passear pela cidade, a gente começou a conversar, eles perguntaram da minha vida, se eu namorava e tal, e eu já me senti aberta pra falar disso com eles. Com os pais eu já fiquei um pouco mais receosa, mas aos poucos eu fui conversando com eles e eu descobri que eles já receberam um intercambista venezuelano que era gay, eles recebiam ele e o namorado dele muito bem em casa, enfim. Eles eram super católicos, mas eles eram bem compreensivos e tentavam entender a situação de cada um e não se moldar por preconceitos até mesmo da religião e tal. Então eu achei isso super legal, a gente deu super bem. Lá a gente não vê, assim, tantos casais LGBT na rua como a gente vê aqui em São Paulo ou em outras cidades como Nova York, enfim. Mas tem sim, tem algumas baladas que são para homens gays. Se eu não me engano, na rua principal lá, que era a rua noturna, tinham acho que 3 baladas gays de drag queens, que tava no hype do RuPaul, então tinha muita balada de drag e festas. E uma dessas eu acho que tinha uma noite lésbica, alguma coisa assim. Eu acho que é impossível você ter uma experiência boa em um país como o Peru sem precisar se esconder da família, do trabalho, você vai ter lugares pra sair, você vai conseguir fazer amigos dentro da comunidade, enfim. Até porque por mais que seja um país bem conservador, eu acho que as famílias que se abrem pros intercambistas, elas têm um pensamento mais aberto pra te aceitarem, enfim. Eu tive uma experiência ótima e eu acho que é bem possível que todo mundo tenha nesse sentido. Eu sou au pair nos Estados Unidos e eu sou lésbica. Colocar isso no meu perfil foi uma das melhores decisões. Eu consegui achar famílias muito boas e consegui ter meu match perfeito com a minha primeira família. Eles me acolheram muito bem, na época eu namorava no Brasil e quando eu cheguei no meu quarto eles colocaram várias fotos minhas da minha ex-namorada no meu quarto. E quando eu comecei a namorar aqui nos Estados Unidos, eles acolheram a minha namorada super bem, convidavam ela para as festas, para os jantares, para os feriados. A gente já chegou a fazer jantares juntos, só nós 4, foi super legal. Ela já dormiu lá em casa e sempre teve muito, muito respeito em relação a isso, entre mim e a outra família. E agora eu tô no 2º ano, eu tô morando em New Jersey, antes eu morava no Arizona. Então meu namoro agora é à distância. E eu fiz questão de, no 2º ano também, falar pra família que eu era lésbica, que eu tinha uma namorada no Arizona e que provavelmente ela iria me visitar e se eles estavam ok com isso. E eu achei a outra família também que me aceitou super bem, que apesar, né, da pandemia, dela não poder vir por aqui agora, eles estão sempre perguntando sobre ela, eles também colocaram fotos dela no meu quarto, então colocar essa informação no meu perfil foi primordial pra mim. Foi muito importante para eu ter um bom ano. Eu não queria chegar aqui e ter que sair do armário de novo, ou ter que conviver com uma família conservadora que não me aceitasse. Então foi realmente uma boa decisão e eu aconselho realmente todo mundo a fazer isso. Eu fui muito feliz com a minha escolha. Bem, eu já fiz 3 intercâmbios na minha vida. O primeiro, quando eu tinha 15 anos, e fui para Inglaterra estudar inglês. O segundo, foi em 2018, em janeiro de 2018. Eu já estava fazendo medicina e fui para Cuba para aprender um pouco sobre a medicina de lá. E o terceiro foi ano passado em Portugal, que eu fiz um mês de internato lá. E eu vou falar mais para vocês sobre a minha experiência em Cuba, justamente porque é um país diferente que a maioria das pessoas não visita e também porque nessa época eu já me via como bissexual e eu estava solteira, então eu acho que eu posso falar um pouco melhor sobre a experiência que eu tive lá. Lá é um país que eu já esperava que fosse bem conservador nos seus costumes, que já tinham me falado que era bem machista, que era LGBTfóbico, que, enfim, que eu estive aí preparada nesse sentido. Então eu fui já esperando que fosse assim. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que não era tanto quanto eu esperava. A questão do machismo, que não é o ponto mais importante aqui, eu não achei tão diferente do Brasil, sendo muito sincero.
aqui a gente vive num país extremamente machista, sobre a LGBTfobia. Bem, lá eu não fui muito com a cabeça, muito preocupada com isso, confesso. Eu fui para estudar e para aprender e eu não esperava ter algum tipo de experiência nesse sentido. Mas lá eu acabei me envolvendo com uma das meninas que estavam no meu grupo e a gente ficou bem próxima, a gente andava de mão dada, a gente... Não todo o tempo, sabe? Mas em alguns espaços a gente ficava junto. Acaba que nesses momentos eu tive muito mais contato com as pessoas mais jovens, que eram as pessoas da minha idade que eram de lá, né? Que estavam coordenando o intercâmbio. E o que elas me passavam era que as pessoas mais velhas, de fato, eram bem preconceituosas e bem cabeça fechada, conservadoras nos costumes. Mas as pessoas mais jovens, que principalmente que estavam tendo mais acesso à internet, mais acesso às coisas, ao mundo, né, assim, e às informações, estavam aprendendo a lutar pelos seus direitos nesse sentido e serem mais livres. E outra coisa que eu posso falar também é que eu percebi muito que, na verdade, é muito comum, inclusive aqui, é que o relacionamento entre as mulheres não era tão tabu, justamente porque era banalizado às vezes, era tido como se as mulheres fossem amigas e estavam de mão dadas porque eram amigas, ou que estavam tendo mais contato físico porque eram amigas, e isso é um pouco banalizado. Eu sentia que essa relação entre os homens era bem mais tabu e bem mais difícil. Inclusive, um dos estudantes de lá, que estava organizando, ele me falou que ele é gay, e ele falou pra mim que ele não podia ser visto em festas, ficando com outros homens, nada do tipo, porque ele podia perder o cargo dele, enfim. O que eu posso dizer é que, sim, Cuba é um país ainda bem conservador, que tem muitos pontos positivos e que sabe administrar seu pouco dinheiro muito bem, e que o que eu percebo e o que eu espero é que evolua muito nesse sentido, né, dos costumes, do preconceito, que diminua cada vez mais, que os mais jovens, principalmente, consigam lutar para serem livres, para serem o que são, para não ter que se esconder, que isso é muito importante e que eu tenho certeza que uma forma de acelerar isso e fazer com que aconteça mais rápido e fazer com que isso seja mais efetivo é acabando com o embargo econômico que eles sofrem, e que ajudaria muito, que ampliaria o acesso a várias coisas, inclusive a relação com o mundo todo, né? Então é isso, Cuba é um país maravilhoso, que tem muito para melhorar ainda, como todos, e essa é a lição que fica. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. Viva Cuba! Ano passado, vai fazer um ano agora, eu fui em junho do ano passado para Los Angeles e fiquei lá um mês. Minha letra no LGBT é B, e eu fui pra lá namorando uma menina. E eu achei que isso ia meio que me prejudicar pra fazer amigos lá, porque, né, intercâmbio a gente conhece gente do mundo inteiro, então a gente não sabe o que a gente vai esperar, né, sobre o respeito e essas coisas. Mas eu me surpreendi, eu fiz amigos incríveis, na qual eu converso até hoje, e também alguns deles também fazem parte, né, do meio LGBT, então eles super entendem, super apoiam, e é basicamente isso. Os vídeos da Mi me ajudaram bastante com o planejamento para poder viajar, então agradeço a você, Mi Alves, muito obrigada, e também pelo apoio sobre LGBT. Eu vejo muito seus vídeos com a Bruna e eu me identifico muito. Eu vim pra Dublin em 2017, outubro de 2017. Fiquei um ano só pagando agência, 2 anos juntando a comprovação e vim. Sou do Rio de Janeiro, uma favela lá em Acari. Sim, lá em Acari, tudo bom. E aí vim, gente, sendo que no Brasil, aqui eu sou assumido. Mas no Brasil, eu sou cristão, né? Eu sou cristão. E eu sempre fui a atuante na igreja. E sou filho homem único da minha mãe. Ela tem 5 meninas, mas eu de menino, filho prometido. Oh, aleluia. Aí, gente, meu Deus, aquilo ficava dentro da minha cabeça. Tanto pela parte da Bíblia, né, que a gente vê, aquele negócio que não pode, bababá. Tanto o fato de eu ser o único homem no meio de tanta mulher, o filho prometido, o filho Eu falei, gente, misericórdia. E aquilo ficava dentro da minha cabeça. E aí eu ficava atuando, não sou gay, que não sei o que, não, sou hétero, não, Decidi vir fazer um intercâmbio. Vim fazer um intercâmbio, pobrado. Porque
não sei quantos quilômetros do Brasil, eu sou péssima, sou de humanas. Não sei quantos quilômetros do Brasil vim. Chegando aqui, que eu olhei pra direita, olhei pra esquerda, vi a comunidade LGBTQI+, tipo, toda atuante, toda em evidência. Eu falei, gente, será? Tá, vou ser quem eu sou. Porque fui Lucas Marques mesmo, sabe? Sou gay mesmo. Ali eu não precisava ficar, sabe, mentindo, ficar atuando. As pessoas me amavam do jeito que eu era. Comecei a me amar também, a me desconstruir para me reconstruir, entendeu? Comecei a tirar todos aqueles paradigmas, todas aquelas limitações que impuseram na minha cabeça e comecei a me amar mais, a ser mais eu. E Dublin, gente, é super acessível pra comunidade LGBTQI+. E eu amo isso aqui. Aqui eu amo isso, essa liberdade que nós temos, sabe? Aqui nós temos voz, entendeu? E aí eu amei isso, sendo que faltava o quê? Eu falava pra minha família. Mano, eu não postava nada em relação a LGBTQI+, no meu Instagram, porque eu não queria que eles vissem que aqui eu tava sendo eu, sabe? Eles me perguntavam se eu ainda tava indo pra igreja, como é que tava tudo, bababá. Minha avó perguntava da namorada, eu falava, gente, que perturbação. Até que em 2018, eu fui pra parada gay aqui em Dublin. E aí depois minhas irmãs falaram, Lucas, tu foi pra parada gay, que não sei o que não sei o que lá. Aí eu falei, aí eu ainda tentei, né? Falei, não, gente, eu só fui lá porque é legal e tudo mais, mas eu não fiz nada. Mas eu falei, quer saber, gente? Eu sou adulto, tô longe pra caramba, tô fazendo a minha vida, eu não vou me esconder mais. Eu já me aceitei. Eu não preciso me esconder mais. Foi aí que eu falei pelo WhatsApp pra elas, que a gente tinha um grupo. Foi aí que eu falei pro WhatsApp pra elas. Nossa, fico até nervoso falar isso, gente, porque, tipo, né? Aí falei pra elas que eu era gay mesmo e tudo mais, que eu sabia que eu era gay desde meus 7 anos de idade, e elas também já sabiam que eu era gay. Sendo que eu tava lutando contra o meu eu, né, tudo mais, blá. E aí, gente, Pisciana falou que, ai, Lucas, só love pra você, tá tudo certo, toma aí. A primeira capricorniana falou que só Deus na causa. A segunda capricorniana falou que tava decepcionadíssima. A canceriana me mandou um textão desse e até hoje eu não li, gente. Até hoje eu não li, foi em 2018. Até hoje eu não li o textão que ela mandou. E a libriana só mandou um valeu, tipo, não vou me meter. Aí, e perguntaram se eu já tinha falado pra minha mãe, sendo que eu não tinha falado pra minha mãe. Eu falei que eu ia falar pra minha mãe pessoalmente quando eu fosse no Brasil. Em novembro eu fui pro Brasil. Olhei no olho da minha mãe. Tu conseguiu falar? Nem eu, menina. Me tremi toda. Falei, gente, eu não consigo. Voltei pra Dublin. Depois de uns 2 meses, minhas irmãs perguntaram se eu já tinha falado pra minha mãe, blá. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, sou gay. Já fui logo na ata, pá! Minha mãe, na mesma hora, já começou a chorar. E eu, pronto, meu Deus, vai me deserdar. Aí ela falou, não, meu filho tá bom contigo. Você é meu filho prometido, entendeu? Se alguém falar alguma coisa, eu vou pra cima deles mesmo. Pode ficar tranquilo que eu te amo. Você é meu filho e tá nas mãos de Deus. Vou continuar orando. Falei, é isso que é tudo que eu queria. Desliguei, né? Me senti mais leve, mais coisa e tudo mais. E no início ela falava, a gente não aceita, mas a gente respeita. Hoje em dia, gente, a gente tá muito caminho andado. Porque às vezes eu posto uma foto com a minha Lace, né? Que eu não tenho, que eu fico arrumando laces por aí. Aí posto uma foto com a Lace, aí minhas irmãs ficam, nossa, tá linda. Não, tá linda, mas eu sou mais linda. Que não sei o quê. Minha mãe fica falando, ai, meu filho, você tá tão linda aí, tá tão leve, né? Tá tão solta. Eu falei, a pele, mãe, que tá tão maravilhosa. Depois que a gente assume que a gente fica livre. Ai, gente, eu amo. Tô ficando vários dates, entendeu? Já daqui a pouco eu vou casar. Já falei pra minha mãe que eu tô namorando. Ainda não tô, mas é só pra quebrar a cabeça dela, sabe? Que eu vou casar e tudo mais. Ela quer conhecer o bofe, que não tem, né? Não existe. Mas assim, toma aí, né, gente? Gente, é maravilhoso fazer intercâmbio. LGBTQI+, pode vir que é sucesso. Beijo. Eu fiz um intercâmbio em 2017 para a Itália. Eu faço o curso de Letras Italiano aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por isso eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de 1 mês de Língua e Cultura Italiana numa cidade chamada Perugia. É uma cidade no centro da Itália, não é uma cidade grande, não é como Roma, e eu acredito que isso tenha influenciado bastante na minha experiência sendo uma mulher lésbica lá. A experiência no geral de intercâmbio foi maravilhosa, foi minha primeira viagem internacional sozinha, meu primeiro intercâmbio, então tudo era muita novidade. Fiz alguns amigos, foi incrível, conheci gente do mundo inteiro, mas sendo uma mulher lésbica na Itália, numa cidade do interior,
algumas coisas foram um pouco complicadas, assim. As conversas que eu tive com as mulheres no geral lá não foram muito boas. Eu era sempre colocada como um experimento para elas, então mulheres que já estavam em relacionamento com homens queriam, tipo, ter uma experiência só comigo, para ter uma experiência com uma mulher. Acredito também que tenha talvez uma questão do fato de eu ser brasileira, de eu ser latino-americana, então é algo exótico, né, que eles vêm e me falaram, né. Então, nesse sentido, foi bem complicado, assim, me envolver com pessoas. Com as mulheres, assim, foi bem complicado as conversas. Eu sempre era colocada nesse lugar de uma única vez, um sexo, uma experiência, um beijo, enfim. Não era nada, não existia uma possibilidade de um relacionamento, assim, parecia. Isso me deixou bastante triste, assim. Eu tive essas experiências em aplicativos, né, conversando, assim, por aplicativos, mas também tive ao vivo, né, por uma mulher lésbica que, enfim, a gente tava tendo um lance ali e de repente eu descobri que ela tinha namorada, que ela nunca tinha me falado, que a namorada também queria ter um lance, enfim. Não era o meu objetivo ali e isso foi bem ruim pra mim. Mas no geral, assim, por exemplo, em festas, os homens me respeitavam bastante, assim. Quando eu falava que eu gostava de mulheres, não existia, tipo, pelo menos na minha experiência, claro, eu não vi um fetiche nisso. Foi, tipo, só um respeito mesmo de, tudo bem, não quer ficar comigo, vida que segue, e foi tranquilo nesse sentido. Mas eu acredito que a religião católica tem uma influência muito grande, principalmente nessas cidades menores da Itália, porque eu conversei com um amigo que eu fiz lá, que é gay, que tem muito dentro das famílias o preconceito, né? Por exemplo, como eu era estrangeira, eu queria tirar uma foto com a bandeira LGBT na praça da cidade. E eu perguntei pra ele se seria um problema, se, tipo, alguém poderia, sei lá, me bater ou me xingar, alguma coisa nesse sentido. Ele falou que não, porque justamente as pessoas, as famílias não ligam muito pro que os estrangeiros fazem, tipo, ou porque outras pessoas no geral fazem. Não sendo da família deles, tá tudo bem, assim. Então, ele me contou, né, ele era italiano, então, de um ponto de vista de um italiano, era bem mais complicado dentro da sua própria família, assim, né. Então, eles são muito mais fechados, tu não vê nessas cidades mais do interior casais andando pela rua, de mão dadas, enfim. Mas ninguém no geral, claro, tem experiências, tem casos e casos, mas no geral não é tão físico ou até verbal como aqui no Brasil, assim. Essa foi a minha experiência mesmo, né, de ver que é algo mais velado, talvez alguns olhares, alguns julgamentos, meio assim, mas nada direcionado diretamente a ti, assim, né. Essa foi um pouquinho da minha experiência e, enfim, espero que gostem e achem interessante, né. A Itália é um destino pouco procurado no sentido de intercâmbios, né, porque é bem específico, tu vai provavelmente estudar a língua italiana, né, mas é lindo, é maravilhoso, eu recomendo a todos que queiram aprender. Pra mim foi incrível, assim, meu italiano melhorou muito. Existem, tipo, Roma é um lugar muito LGBT friendly, tem Bolonha também, tem várias outras cidades, assim, que existe uma comunidade LGBT muito forte e tu não vai te sentir sozinho estando lá, vai encontrar alguém, assim. Em 2017 eu fiz o meu primeiro intercâmbio e eu fui pra Irlanda, passei 7 meses morando em Dublin e foi uma experiência, enfim, maravilhosa. Apesar de toda a saudade que eu sentia da minha família, dos meus amigos, da minha namorada, eu tive muitos momentos incríveis e memoráveis que vão ficar pra sempre no meu coração. Eu aprendi muito, não só sobre o idioma e a cultura irlandesa, mas eu também aprendi muito sobre mim, sobre conviver comigo mesma. Eu fiz muitas viagens sozinhas, eu fiz viagens em grupo, enfim, morei sozinha pela primeira vez. E tudo isso foi muito, muito engrandecedor.
Uma das experiências que eu guardo com mais carinho no meu coração e que eu lembro sempre e que foi um dos momentos mais especiais do intercâmbio foi quando a gente foi pra Parada do Orgulho LGBT em junho, que acontece lá em Dublin. E foi muito legal porque eu saí convidando todos os meus amigos, tanto os amigos de turma como os amigos de escola e os amigos de casa, e todo mundo ficou animado e foi muito divertido, porque não só a gente viu o desfile, como depois a gente foi acompanhando e seguindo. Todos os meus amigos ficaram muito empolgados, eles se pintaram, botaram glitter e tudo mais, e mesmo sem serem membros da comunidade LGBT, foi muito legal isso, poder dividir esse momento com eles, principalmente por serem pessoas que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas que se tornaram, assim, a minha família do outro lado do mundo. Então foi um momento, assim, muito especial e que eu adoraria poder viver novamente várias vezes e, enfim, reviver aquele momento. Sempre olho as fotos pra matar um pouco a saudade, porque foi muito, muito especial. E, enfim, essa é a minha história que eu queria compartilhar com vocês. Na época eu fazia graduação, então foi uma extensão da minha graduação. O programa que financiou o meu intercâmbio foi o Ciências Sem Fronteiras, que hoje não existe mais, mas se você está na graduação e tem interesse de vivenciar alguma coisa parecida, dá uma pesquisada, porque na época eu vi que muitas universidades aqui do Brasil têm relações com universidades do exterior, e também as universidades do exterior, elas oferecem bolsas para estudantes internacionais. A universidade onde eu estudei, University of South Wales, ela recebe bastante gente de fora. Dificilmente eu tive em contato com galeses propriamente ditos. Eu estudei bastante com chineses, indianos, árabes, espanhóis, franceses, gente de toda a parte da Europa e da América também. A minha experiência quanto uma mulher lésbica lá foi... A melhor palavra que eu uso para descrever é libertadora. E eu vejo que dois universos contribuíram para essa experiência. Uma por parte dos próprios estudantes. Lá eles têm formações de sociedades, assim. E uma delas é USW LGBT Society, que eles dão um aporte psicológico, eles dão um aporte... Eles fazem festas, eles se reúnem para debater temas da comunidade LGBT. E uma outra coisa que é muito legal, porque a questão dos estudantes, aqui no Brasil, acho que a gente pode relacionar também, porque no Brasil, se você não se dá bem, não se encaixa num certo universo, você migra para um outro, né? Você vai se adaptando. Mas a questão de professores, dos staffs, né? De todos os funcionários que compõem a universidade, não tem como você mudar. E lá, eu via muito da equipe da universidade como LGBT. Então, ver essa representatividade, sabe? Você se sente mais acolhido. E o que permite você ser você, sem julgamento, sem medo. E se você estiver tendo um problema, você conversa com o pessoal do staff, da administração, e eles ajudam a resolver esse problema. Então, se você quiser viver essa experiência, vai sem medo, que vai ser algo incrível. Vim compartilhar duas histórias, vou tentar ser breve. A primeira delas foi no meu primeiro intercâmbio, quando eu tinha 17 anos. Eu fui através do programa do Rotary fazer um ano fora, e eu escolhi Vilnius, a capital da Lituânia, como destino, no leste europeu. E quem nunca, assim, achou que essa seria a melhor oportunidade para contar para os pais? Então, eu falei, não, no aeroporto, antes de ir, eu vou soltar essa bomba e vou, né, sem medo, vou ficar um ano fora mesmo, e aí quando eu voltar tá tudo bem. Enfim, não tive coragem de falar, esse não era o momento. Fui, vivi minha experiência, desenvolvi outras coisas, aprendi outras coisas, e voltei, entrei na graduação, enfim, né, não... Continuei em segredo aí. Alguns anos depois, fui selecionado para um outro programa de desenvolvimento de liderança chamado Cargill Global Scholars Program. E nesse programa a gente teve uma semana de treinamento em Minneapolis, nos Estados Unidos.
junto com outras 5 nacionalidades, né? Então, além dos brasileiros, tínhamos estadunidenses, russos, chineses, indianos, indonésios, acho que falei todos. E aí, nessa oportunidade, durante a apresentação do nosso projeto, que a gente vai apresentando um projeto, eu fiquei responsável pela parte de diversidade. Então, coloquei na nossa apresentação uma foto de funcionários da empresa na Parada Gay de São Paulo em 2018. E depois uma chinesa me perguntou se a Cargill financiava esses projetos, né? Dava a Parada Gay em São Paulo. E aí eu fui explicar pra ela que a importância da representatividade, né? Que pra mim, enquanto homem gay, ter a oportunidade de ter contato com uma empresa que usava isso como... Não somente aceitava, mas usava isso como uma frente, né, levantava a bandeira de fato, foi um momento muito importante para mim. Foi a primeira vez que de fato eu me assumi em público, enfim, para tantas nacionalidades. E nesse momento gerou assim, conexões futuras muito lindas, de pessoas de países mais conservadores que o Brasil vinha compartilharem comigo. Eu trouxe todo esse orgulho e toda essa força, e quando eu voltei, só então eu pude de fato me assumir para os meus pais. Então, enfim, queria estimular todo mundo a irem sem medo, desbravarem o mundo, vamos colorir o mundo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Novamente, muito obrigada a cada um que participou. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou da temática, se você faz parte da comunidade LGBT ou mesmo se não faz parte. Eu acho interessante a gente trazer esses conteúdos, mostrar esses contextos, as histórias dessas pessoas, mostrar que cada vez mais todos merecem um espaço e que não é diferente no intercâmbio. Agora, no dia 28, no domingo, a gente comemora o Dia do Orgulho LGBT, então é por isso também que eu trouxe esse vídeo aqui. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com alguém que vai gostar. Um beijo e até mais!